uma alegria imensa receber aqui o Luiz Júnior, diretor de operações, COO da Investo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, viu, Luiz? Muito obrigado, Vinícius, Sandra, pelo convite. Estamos aqui para explicar o que é o ETF, esse mundo diferente que tem chegado aqui no Brasil, aqui, né? A nossa audiência adora quando a gente faz esse tipo de conversa, porque invariavelmente nós apresentamos ativos, produtos que não estão no radar do nosso público. Sempre que a gente estabelece esse tipo de pauta, temos muitas perguntas. Você que está aí do outro lado da tela, fique à vontade para conversar junto com a gente, para nos ajudar na construção dessa entrevista. Primeiro, eu queria que você fizesse um balanço, Luiz, já que ainda estamos no comecinho do segundo semestre, do que foi o primeiro semestre para o mercado de ETFs, se é uma classe de ativos, se são produtos que estão ganhando cada vez mais holofote do investidor brasileiro. Tá, nesse primeiro semestre, o que aconteceu no mundo de ETFs? Vamos fazer um geral no mundo e depois a gente volta aqui aqui no Brasil, né? No mundo, o inflow para ETF só cresce ano a ano, tá? Faz desde 1990, que quando veio o primeiro ETF lá nos Estados Unidos, e o inflow só começa a crescer, crescer, crescer. E tanto é que cada vez mais a gente pega a importância dele dentro do mercado, ele aumenta. Por quê? Em 2023, a quantidade de fundos indexados, né, que está incluído o ETF, ele passou a quantidade de fundos ativos. Então, mostra que os fundos indexados estão cada vez mais inseridos nesse sistema financeiro e cada vez mais importante dentro do portfólio do investidor. Quando a gente vem aqui para o Brasil, o crescimento está ainda muito pequeno, né? O que acontece? A gente olha o que aconteceu nos Estados Unidos e a gente enxerga que esse mesmo movimento vai acontecer aqui no Brasil. Para você ter ideia, aqui no Brasil a gente tem em torno de 1,93 trilhões de reais na indústria de fundos, né? Dentro dos ETFs, a gente tem mais ou menos em torno de 50 bilhões de reais, o que ainda é muito pouco, porque a gente está falando de 50 bi dentro de 1,9 tri, tá? O que a gente acha que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, a gente acha que esse número vai sair, a gente não está olhando esses 50 bi. A gente está olhando o mercado que vai crescer nos próximos anos, que a gente tem certeza que vai crescer. A gente não sabe exatamente quando que vai ser esse amadurecimento, se vai ser em 2 anos, 5 anos ou 10 anos, mas a gente acredita que esse mercado tem espaço completo para chegar a 400, 500 bilhões de reais aí nos próximos anos, na próxima década. Ô Luiz, deixa eu só aproveitar o seu raciocínio para perguntar a respeito do impacto no mercado de ETFs da taxa básica de juros, porque para renda variável, se a gente pensa em equity, em ação, é um mercado que acaba sendo prejudicado porque é difícil você competir com uma Selic na casa de 15%. Você vai para renda variável, você tem que ganhar muito mais do que esses 15% para compensar o risco que você está correndo. Considerando ETFs, esse mesmo raciocínio faz sentido ou a Selic, os juros têm um impacto menor no mercado de ETFs? Os juros dentro do mercado de ETFs, ele vai ter um impacto da maneira que representa a economia brasileira dentro das ações. Mas só que é o seguinte, dentro dos ETFs você tem um produto para todo tipo de situação, tá? Então, por exemplo, se a bolsa está subindo, você tem ETFs de renda variável, que você pode fazer um portfólio com eles, ou se os juros está subindo, você pode pegar um ETF de renda fixa também, tá? Então, em ambos casos, tanto na parte de renda fixa quanto na parte de renda variável, você pode utilizar o ETF para proteger o seu capital e montar um portfólio mais resiliente a todas essas variações aí que a gente viu principalmente no primeiro semestre, que foi uma loucura total esse primeiro semestre, né? O negócio começou lá em cima, caiu, voltou e tá todo mundo olhando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Sandra. Luiz, eu vi uma publicação sua no LinkedIn que fala que em 18 meses a Investo lançou 17 ETFs. Esse número é acima da média? O que foi essencial para alcançar esse número, Luiz? Olha, o que aconteceu, né? A gente lançou a Investo, né? Foi eu e o Cauê, a gente lançou a Investo em 2021, lançamos o primeiro produto, que foi o STK11, que é o produto de tecnologia que reúne as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, são mais ou menos 359, a gente lançou esse ETF. A partir daí, a gente começou a fazer uma sequência
dos melhores produtos que a gente enxergava que tem lá nos Estados Unidos e resolvemos trazer aqui para o Brasil. Então, dentro da Investo, quando a gente traz um produto, a gente não traz o produto só por trazer, né? A gente traz o produto porque a gente realmente acredita que ele é o melhor produto no mundo e que não tem disponível aqui no Brasil. Então, a gente traz. A gente fez uma sequência, hoje estamos com 22 ETFs, né? E temos 2 fundos de ações também, tá? Durante esse período de 2021 para cá, o que aconteceu? A Investo começou de uma maneira, uma startup, né? No final do ano passado, a gente foi comprado pelo grupo VanEck, que é a 5ª maior empresa de ETFs dos Estados Unidos. É um grupo com mais ou menos 120 bilhões de dólares sobre gestão, presente em 7 países, tem mais de 400 funcionários, né? E a gente agora faz parte do grupo VanEck aqui dentro do Brasil. Eles querem expandir aqui dentro. Acho que o mercado brasileiro tem um ótimo potencial e é a porta de entrada aqui para eles, né? Então, a partir desse movimento de 2021 até agora, fizemos todos esses lançamentos de 22 produtos, 2 fundos de ações, mas só que a Investo, o que acontece? A gente sempre tenta inovar. Por exemplo, acho que faz mais ou menos 15 dias, alguma coisa assim, a gente trouxe o primeiro produto ETF UCITS para o Brasil. Não existia esse produto no Brasil, né? Teve vários gargalos que a gente teve que enfrentar e quebrando pedra ali, como a gente gosta de falar, né? E qual que é a diferença, por exemplo, desse produto, do GP e o S11? Ele é... Até no site, para quem está entrando agora, é investoetf.com. Você vai entrar no site, não tem erro. Quem somos, ETFs, só você parar o mouse aqui no site, que já vai abrir toda a carteira de ETFs à disposição. Aí você vem aqui com o mouse, é o primeiro que aparece, GPUS11. E aí, ao lado dele está escrito novo. Assim como está escrito novo no ETF de urânio e energia nuclear, nós vamos falar sobre isso. Assim como está escrito novo também no ETF BIZD11. Esse me chamou muito a atenção, eu falei disso aqui meio-dia na abertura do programa. Crédito privado com dividendos em dólar. Vamos falar também. Esses são os 3 mais recentes produtos que vocês lançaram aqui para o investidor brasileiro, Luiz? Sim, sim. Esse daí, vamos então, que você quer ir na sequência? Pode ser, pode ser, GP. O S11. O GP e o S11, ele é um ETF de renda variável que replica o S&P 500, o famoso S&P 500, né? Aí vem a pergunta, por que não comprar o S&P 500 diretamente lá nos Estados Unidos? Acontece que é o seguinte, se você comprar esse ETF, que no caso são os UCITS, lá na Irlanda, o governo americano com a Irlanda tem um convênio tributário que as empresas americanas, se você comprar nos Estados Unidos, quando a empresa americana distribui dividendos, você vai pagar 30% de imposto de renda. Porém, esse mesmo ETF, se você comprar lá na Irlanda, devido a esse convênio, você não vai pagar 30%, você vai pagar 15%, ou seja, a metade. Isso daí vai trazer mais rentabilidade para o investidor ao longo do tempo. E é uma sacada incrível. E o UCITS está pegando no mundo inteiro. Tá? Ele é o tipo de ativo financeiro que tem crescido muito por causa desses benefícios fiscais, né? Esse ETF já está com cerca de 120 milhões de reais de AUM, né? Sobre gestão. A gente fez um lançamento bastante forte. Que foi lançando junto com o Grupo Primo, tá? E colocamos ele na rua como uma inovação dentro do mercado financeiro, e a Investo tem bastante orgulho de ter trazido o primeiro UCITS aqui para o Brasil. Uma dúvida, eventualmente a nossa audiência está acompanhando agora a conversa, fala assim, tem alguma diferença do GP US 11 para o IVVB11? Sim, exatamente, porque o IVVB11, ele compra o S&P 500 lá nos Estados Unidos. Então o que acontece? O IVVB11, quando o fundo recebe os dividendos, ele recebe já descontado 30% de imposto de renda. O GPUS não. Quando ele recebe os dividendos, é descontado 15% de imposto de renda, né? Então sobra mais dinheiro na mão do investidor. Com isso, a rentabilidade do ETF vai ficar melhor, apesar deles estarem seguindo o mesmo índice. Legal, boa! Vamos aqui para o segundo novo produto mais recente lançado pela Investo, urânio e energia nuclear. A nossa audiência
gosta desse tema também, sempre que a gente traz aqui. E agora essa questão do urânio está muito em voga devido à questão de guerras, né, geopolíticas, Estados Unidos, Irã, Israel. O quanto esse fator que transcende a pauta econômica, uma pauta também política, econômica, mas também política, impacta esse tipo de ETF? Ó, o urânio, só para fazer um pequeno panorama do que aconteceu com o urânio. A gente estava em 1970, o mundo crescendo, todo mundo precisa de energia, muito carvão, né, sendo utilizado para fazer energia, tudo e tal. Aí veio a segunda onda, por causa de poluição, emissão de carbono, tudo e tal. Eles começaram a fazer com a energia nuclear, tá certo? Porém, chegou num certo momento, a energia nuclear começou a ser mal vista devido a alguns acidentes. Você teve Chernobyl, você teve aquele acidente ali no Japão, né? Tudo e tal. Então começou um pouco a ser mal visto e começaram a ir mais para a energia solar e a energia eólica, tá certo? Tudo bem, até aí tranquilo. Aí chegou num certo momento, o que eles perceberam? Que a energia solar e eólica tem alguns certos entraves que você na demanda, você fica dependendo muito do sol e do vento para produzir a sua energia, né? Então aí já acendeu um pouquinho do alerta, como é que a gente garante que você vai ter energia quando você realmente precisa, tá? E aí agora, voltando já para cá, para 2025, aconteceu todo esse movimento geopolítico. Primeiro, em 2022, que foi a invasão da Rússia na Ucrânia, e agora você tem esse problema que está sendo de Israel ali no Oriente Médio e agravando mais com o Irã. Então todo mundo olhou e falou assim, cara, a gente precisa se garantir na questão energética. E qual é a melhor maneira da gente se garantir na questão energética se você, por exemplo, é um país que não tem petróleo, se você não tem muita vento, ou se você também é ruim de solar? Porra, eu vou correr para nuclear. E o que é legal no nuclear? Na nuclear, que antes era visto como uma coisa não muito boa para o meio ambiente, no fundo, o que ela se mostra? Ela se mostra que tem emissão zero de carbono, tá? Então é ótimo, né? E a segunda é o quê? O impacto ambiental de uma usina nuclear é muito menor do que, por exemplo, uma hidrelétrica. Porque a hidrelétrica, quando você vai fazer, você tem uma área que precisa ser utilizada gigantesca, né? E a usina nuclear não, a usina nuclear é super pequeno. E ela usa mais a água ali para fazer o resfriamento, então o impacto ela é muito menor. E outra vantagem também, a usina nuclear ela fica 100% do tempo ali. Ela está o tempo todo disponível para você. Então se você tiver uma demanda muito impactante na hora, ela vai atender. Não vai ser igual, pô, ventou muito, teve muito sol, não teve. Ele não tem esse tipo de problema. E aí, o que está acontecendo agora? Você tem os carros elétricos, você tem os data centers, que estão vindo com tudo, cada vez demandando mais energia, inteligência artificial, que para processar, né, para ter os microprocessadores, você demanda de muita energia, a demanda está explodindo, você tem esse fator de guerras, todo mundo querendo se garantir, não quer ficar dependendo dos outros, né? Pega o caso da Alemanha. A Alemanha estava bastante dependente da energia do gás russo. Sim. Você teve esse problema, o que aconteceu com a Alemanha? Disparou a energia. Lá os caras estão bastante preocupados, né? Estão ali, vão ter que correr atrás do prejuízo. Então agora está todo mundo querendo se garantir, questão de segurança nacional, vamos fazer uma usina nuclear aqui para a gente poder garantir isso daí. Esse ETF, a gente lançou ele, desde que a gente lançou, ele já subiu cerca de 15%, né? Justamente foi logo após ali que o Trump e os países europeus começaram a voltar a falar de energia elétrica e fazer, dar mais questões jurídicas de todo o processo legal para você poder agilizar esse processo. E aí isso deu essa subida nos últimos 2 meses, se não me engano. Olha, deixa eu falar ainda sobre esse ETF, para você que eventualmente tem interesse, pode procurar, coloca aí no seu home broker ou entra no site da Investo, NUCL11.
NUCL11 é o código de negociação do ETF de urânio e energia nuclear. Me chama a atenção, e já me chamou a atenção, até para dividir com o nosso público, né? Quero agradecer ao Thiago, que é o assessor de imprensa, que fez essa ponte para a conversa acontecer. Fui convidado para um café da manhã com outros jornalistas na nova sede da Investo. Aliás, o prédio ficou bem legal. Muito obrigado. O escritório ficou muito bonito. Na nova sede da Investo, aqui em São Paulo, no Brasil. É pertinho de onde nós estamos aqui do TC. Eu estava lá com outros jornalistas, outros colegas de trabalho, e nós fomos apresentados a uma série de ETFs e também, né, a estrutura da Investo. Quando eu participei do evento, falei, vou levar isso para a TC News. Acho que o nosso público vai gostar. E neste ETF em específico de urânio, me chamou a atenção essa questão da composição geográfica. E aí acho que vale a pena também a gente detalhar aqui para nossa audiência as principais empresas que têm o peso aqui na composição deste ETF. Então, em relação, primeiro, à composição geográfica, para quem está acompanhando com imagens, o lado direito da tela. Nós temos aqui 52%, cerca de 52% de Estados Unidos. Também tem um peso importante na composição desse ETF. O Canadá, Austrália, Itália, República Tcheca, Finlândia, China, Cazaquistão e Reino Unido. Qual que é a importância dessa diversificação geográfica para o investidor que eventualmente considera colocar parte do seu capital nesse ativo, Luiz? Essa diversificação geográfica é bastante importante porque esse ETF é justamente interessante porque não é que ele vai lá e compra urânio. Não, ele investe em empresas de toda a cadeia de urânio. Então, por exemplo, os Estados Unidos produz urânio e produz uma parte da cadeia. A China, o Japão produz outra parte. Então você consegue pegar toda essa cadeia e colocar dentro de um produto só, que é o núcleo 11, e dessa maneira você fica diversificado. Vamos supor, você tem algum problema em algum tipo de fornecedor, em algum tipo de país. Por exemplo, vamos colocar ali as tarifas do Trump agora que ele está colocando. Vamos supor que de repente um determinado país que faz parte da cadeia de produção, ele tem algum tipo de tarifa. Aí de repente ele corre para um outro país que teve de repente um acordo melhor com o Trump, e ele consegue fazer e toda a cadeia vai se ajustando. Se você não tiver essa diversificação geográfica, ou comprar uma empresa só, você fica muito concentrado, e se de repente acontecer alguma coisa errada, você pode dançar, né? Legal. E aí essas empresas que nós estamos acompanhando aqui do lado esquerdo, você falou, mas só para reforçar, nós não estamos falando então de um ETF que necessariamente compra o urânio e vai replicar a cotação do urânio. São empresas que estão em toda a cadeia desse processamento do urânio, desse enriquecimento do urânio para a produção de energia. Correto, exatamente isso, exatamente isso. Muito bem, olha, temos várias perguntas. Tem um último ETF que eu queria falar ali, que é um novo produto também. Vou segurar primeiro para dar vez e voz aqui para o nosso público. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é do Guilherme Ferreira. O Guilherme perguntou, uma classe de ativos para quem está pensando em proteger patrimônio? Vale a pena considerar esse tipo de ETF? Tem algum ETF específico para isso? Foi a primeira pergunta que chegou aqui, era 12:02, essa pergunta já estava aqui para você, viu, Luiz? Qual que é o nome dele? Guilherme Ferreira. Tá certo, Guilherme, muito obrigado pela pergunta, e a minha resposta, sim, ETF é perfeito para você, tá? E digo mais, por quê? Vamos só para colocar. Vou falar para você aqui, Vinícius. Ô Vinícius, você tem 2 jogadores de tênis. Eles jogaram 10 vezes. Um ganhou 9 e o outro ganhou 1. Eles vão jogar de novo. Você vai apostar em quem? Não, aqui ganhou 9, meu amigo. A gente vai... Eu vou com a tendência. Então, o ETF é isso. Ele vai trazer as probabilidades para o seu lado, tá? E por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte... em 1950, na década de 50, um cara chamado John Bogle, ele fez a tese de conclusão do curso dele lá, que ele fez o quê? Ele falou assim, rapaz, eu estou percebendo o seguinte, que se eu comprar uma cesta inteira de ações, se eu comprar, por exemplo, todas as ações, eu vou me dar melhor do que se eu tentar ficar escolhendo as ações. Ele percebeu isso de uma maneira intuitiva, né? Depois começou a estudar isso, fundou uma empresa que chama a Vanguard, que hoje é a segunda maior empresa de gestão de ativos do mundo, né? Cerca, se não me engano, acho que são 12 trilhões de dólares eles têm sobre gestão. Minha dota. Né? E aí o que aconteceu? Ele chegou lá em 1970, lançou o primeiro fundo indexado.
E a partir desse momento, a gente começou a ver o quê? O fundo indexado, realmente, no histórico até hoje, ele tem se mostrado que ele é melhor do que 90% das pessoas que investem, né? Então, Bate os gestores. bate os gestores. Então eu até brinco, falo assim, rapaz, se minha mãe, que não sabe nada, quiser estar entre os 10 melhores gestores, vai lá e compra um ETF. E isso daí que é. Agora vem um ponto aqui, né? O ETF, ele não é uma briga entre gestão ativa e gestão passiva. Ele é um produto que veio para complementar. Até certo? porque muitos gestores podem alocar em ETF. Podem alocar em ETF e vão montar o portfólio utilizando ETFs, né? E aí a pergunta dele, como é que eu vou proteger o meu patrimônio? Existem ETFs de tudo quanto é tipo. Você pode usar o seu patrimônio, o seu portfólio, você poderia, né, alocar uma parte dele em renda fixa, aí você utiliza uma outra parte para alocar em renda variável, tá? Aí cada investidor precisa saber o seu tipo de perfil, determinar o quanto que ele quer em renda variável e o quanto que ele quer em renda fixa. Se ele é um cara bastante conservador, a maior parte ele vai botar em renda fixa, tá? Sugiro, por exemplo, o nosso ETF LFTB. Ixi, tem gente falando dele Tá? aqui. E tem também o nosso, que é um ETF que se não me engano, acho que 80... LFTS 11? Tem o LFTS Ah, e o o LFTB. LFTB. O do LFTS, ele é 100% Selic, tá certo? E o LFTB, ele tem, acho que se não me engano, 98% Selic e 8% ele é de títulos linkados à inflação. Tá certo? IPCA. E a gente tem um outro ETF, que é o NTNS 11, que ele é um ETF que eles são títulos linkados à inflação até 4 anos. Ele é o ETF linkado à inflação de menor prazo disponível no mercado, tá certo? Boa! Olha, por falta de uma, o nosso Ike Grafista, que é comentarista do nosso programa, que é membro do nosso canal, mandou 3 perguntas. E a Sandra tá aqui falando, Vini, no WhatsApp tem 12 também, então vai dar tempo, calma. O Ike Grafista disse, tenho 3 perguntas. A primeira, esses ETFs têm algum risco de liquidez? Boa pergunta. Ah, cara, essa daí é uma ótima pergunta. Boa pergunta. A gente recebe lá todo dia, toda hora, né? Obviamente, os ETFs, cada um tem várias gestoras, tem ETF, você precisa olhar cada um. Os ETFs da Investo, a gente tem um formador de mercado, que é o BTG Pactual, tá certo? E ele tá sempre lá na tela, na pedra, para atender a tua ordem. Tá? Se você entrar no nosso site ali, ó, entra em algum ali, ele vai ter o horário de atuação do formador, tá certo? Ah, vou entrar nesse do urânio então, que a gente já tava aqui. Isso, então Ó. entra ali no urânio. Vou ver aqui. Aí você vai me guiando aqui, ó. Vamos ver ali. Aqui, ó, horário, formador de mercado. Olha lá, tá vendo? Tem o horário ali, ó. 10h30, Aliás, 4h45. para quem quiser saber mais detalhe dos produtos, tem ali, ó, material publicitário, tá vendo, ó? Deixa eu ver. Logo ali embaixo, ali, ó. Ali embaixo. Ali. Aí, ó. Aqui? Isso, Ah, aqui, ó, isso. material Ali, ó, publicitário. material publicitário. Você entra aí, você vai ter detalhes do ETF, você pode Ah, conferir olha várias só. coisas ali dentro, né? Então a resposta é sim. É sim, eu até já esqueci a pergunta, eu comecei devagar aqui. Não, né? na verdade, acho que a resposta é não. Esses ETFs têm algum risco de liquidez? A resposta é não. A resposta é não, por quê? Porque a gente tem o BTG Pactual como formador de mercado, tá certo? E aí as pessoas muitas vezes ficam, qual que é o risco? Por que tem essa pergunta? O cara entra lá, ele fala assim, nossa, eu tô olhando esse ETF aqui, ele só teve, sei lá, 100 negócios no dia, o que é pouco. Eu falo assim, sim, ele teve 100 negócios no dia, mas o formador estava lá. Então, se você quiser colocar uma ordem para comprar ou para vender, o formador de mercado vai te atender e a demanda pode colocar ordem alta, porque, por exemplo, o World 11, o nosso ETF que representa o PIB mundial, ele é um ETF que tem 50 bilhões de dólares lá fora, liquidez violenta, e o que importa é a liquidez do ETF alvo lá dos Estados Unidos, lá do exterior. Então, não importa que aqui dentro do Brasil o ETF está com pouco negócio ou o volume dele está baixo. O que importa é a volatilidade, A liquidez, a liquidez do ativo. do ativo lá fora. E como os ETFs lá fora são gigantescos, não tem problema. Ó, a segunda pergunta, de alguma maneira, acho que você já respondeu do Ike. Existe alguma diferença entre o desempenho do ETF e o desempenho do índice que o ETF busca replicar? Sim, tem diferença. Você falou sobre isso aqui, por exemplo, em relação ao urânio.
que o ETF do urânio não vai replicar necessariamente a cotação do urânio, né? Mas toda a cadeia de produção da commodity. Isso. E aí o que acontece muitas vezes? Você tem um índice, né? Uhum. O índice, ele é o mundo perfeito, que você não tem gastos, você não tem custos de transações, você não tem taxas de corretagens, tudo e tal. O ETF, ele vai pegar aquele índice e da melhor maneira possível a gente vai replicar esse índice. Como você vai ter certos custos, por exemplo, para você ter um fundo listado na B3, você tem que pagar taxa de custódia, você tem que pagar taxa de auditoria, a gente tem que garantir que o administrador está funcionando tudo bem. Então, estão todos esses custos ali embutidos, que é uma maneira de garantir o bom funcionamento do produto. Qual que é a solução? A solução é manter esses custos o mais baixo possível para que o ETF siga o índice e fique o mais próximo possível. Muito bem. Então aqui, por exemplo, de novo, né? Já estou aqui aberto só para entender qual é o custo do Word 11 que você mencionou, Luiz. Então aqui, ó, informações básicas, código de negociação, ativo, taxa global. Aí aqui tem 0,30% no ano. Isso. Taxa do fundo investido 0,06 no ano. Isso. Essa é a taxa. Essa é a taxa. Por exemplo, a gente tem uma taxa que cobra a 0,30 aqui no Brasil e tem a taxa que é do ETF lá fora, que é 0,06. Então sai no total 0,36. E é bom que é absolutamente transparente. Porque se você entrar aqui, qualquer ETF, eu vou pegar o ETF que você mencionou, LFTB11, que é o Tesouro Selic mais Tesouro IPCA. Mas funciona para qualquer um. Tem aqui, só scrollar, vai um pouquinho mais para baixo, taxa de administração e gestão. Neste caso, do LFTB11, a taxa é 0,19%. Isso aqui é no ano. No ano, correto, 0,19. São extremamente baixas as taxas, tá? Isso daí é uma vantagem extraordinária dos ETFs. Deixa eu pegar um que a gente não falou ainda. Vou pegar esse de semicondutores, o Chip 11. Isso, esse daí é bom também. Deixa eu ver quanto que tá a taxa desse aqui, ó, para mostrar para nossa audiência. 0,30 mais 0,35 no ano. No ano. Tá bom? Isso. Então você entra aqui, vê o que te interessa e pronto. A última que eu acho boa também do ARC, aliás, foram 3 boas perguntas. Os ETFs que replicam índices internacionais, eles estão sujeitos à variação da taxa de câmbio? Sim. No caso da ETF, da Investo, você tem os ETFs que estão expostos à variação cambial. Então, sim, você vai estar exposto. E no caso, assim, particularmente eu gosto, por quê? Porque quando você olha o histórico, você vê que o dólar, né, ele tende a ser mais forte do que o real ao longo do tempo. Então a tendência particularmente eu gosto de pegar um fundo que tenha exposição cambial, né? E independente se for o dólar, se amanhã for uma outra moeda, se você pegar um fundo que ele é diversificado globalmente, você está num conjunto, uma cesta de empresas que está exposta a diferentes tipos de moeda, então você vai estar acompanhando a variação das melhores empresas do mundo na moeda delas, que geralmente é mais forte, né, do que o real. Então, assim, eu prefiro ter a exposição cambial do que ter um ETF que não tem a exposição cambial, um ETF internacional, mas que tira a exposição cambial. Vamos com uma pergunta aqui do nosso WhatsApp, por gentileza, Sandra Lacerda. Infelizmente, o nosso tempo está em cima. Tem uma outra excelente pergunta aqui do Leandro. O lucro de LFTB11 pode ser descontado do prejuízo de ações? Tem outras perguntas chegando aqui, mas a gente precisa privilegiar também a galera do WhatsApp. É a última. Não vai dar tempo de falar de mais ETF? Não vai. 30 minutos passaram voando, mas a gente pode marcar uma nova conversa. Vai você, Sandra. Pergunta do Rui das Neves, DDD21. Ele pergunta se há algum plano de lançar um ETF reverso, como há vários nos Estados Unidos. Boa pergunta também, o pessoal tá caprichando hoje. Exato. Então, um ETF reverso seria também uma novidade aqui no Brasil. Obviamente que a gente tá de olho nisso daí, tá? A questão de ETFs está passando, o que acontece? A gente estava com uma legislação bastante antiga aqui no Brasil, a legislação é bastante antiga, né? Está passando por inovações e estamos esperando ter algumas dessas inovações para daí sim o ambiente ficar um pouco mais claro e a gente poder lançar todos esses tipos de ETF que o pessoal pede, e o reverso é um deles. Olha, Luiz, eu falei para você que a nossa audiência gosta desse tema, gosta desse assunto. De antemão, já vou pedir desculpa para o nosso público, porque não deu para falar do BIZD11, que é o de crédito privado com dividendos em dólar.
e vai ficar devendo. 11,5% em dólar, dividendos ao histórico dele. Aí você fala isso, a audiência vem na minha garganta. Inclusive, acabamos, foi a primeira distribuição de dividendos dele, foi agora no dia 1º, né? A distribuição vai ser no dia 8, mas foi definido o valor agora no dia 1º. Foi a primeira apenas, mas o ETF vai estar aí para sempre e vocês podem ir comprando e aproveitar a próxima, tá? Ó, BIZD11, aí você coloca esse código, analisa certinho, vem aqui, clica, ó, material publicitário, clica aqui, vai abrir um material completo sobre o ETF, estuda, vê se faz sentido para você. Se a resposta for sim, você aloca aí uma parte do seu capital. Qualquer coisa, alguma dúvida, pode mandar também pode mandar lá na Investo. A gente vai ter o maior prazer em responder. E vamos marcar, Luiz, uma próxima conversa aqui também. Vai ser um prazer recebê-lo mais uma vez, ou o Cauê, qualquer outro representante da Investo, pra gente continuar falando a respeito dos produtos, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber. Muito obrigado. Conversamos com o Luiz Júnior, diretor de operações, COO da Investo, investidor e investidora.